Alerta e nós temos muitas notícias para vocês. Já já, tudo o que está acontecendo em Minas Gerais. Mas não se fala noutra coisa nesse jogo importante que nós teremos hoje à noite do Cruzeiro e por isso Leopoldo Siqueira, o predileto da nação brasileira, a partir de agora aqui no Alterosa Alerta com a gente. Boa tarde, Léo, tudo bem? Prazer. Eu sempre achei que você era a delícia do Dadá Maravilha. Ele disse. Mas hoje assistindo ao Alterosa Esporte eu vi que a delícia dele é o Ronaldinho, né? Ah, você viu, né? Você falou das emoções. Momento emocional do rei. A minha maior emoção é o Ronaldinho. Ato falho. Tem imagem do Cruzeiro aí? Esse jogo hoje é importantíssimo. Um jogo de 20 milhões de reais, Carlinhos. Por quê? Pô, passou, ganha 20 milhões. Quem ganhar o jogo ganha 20 milhões. Se classifica para a final da Copa do Brasil. Imagina, Caramba, tem emprego nisso para nós, não? Só para passar para a final, o time ganha 20 milhões de reais. É a final da Copa do Brasil. O jogo de hoje é para decidir quem vai para a final. Quem vai para a final. E o Cruzeiro pode ir. Pode ir, porque venceu o primeiro jogo em São Paulo, está com a vantagem. Com o Palmeiras. Com o Palmeiras, o Felipão. Ganhou de 1-0 lá em São Paulo. Filipão que é a carniça? É o Felipão do 7-1. Do 7-1? É do 7-1. Mas então tá tranquilo pro Cruzeiro. Tá, olha só, você está vendo aí imagens, né, da torcida celeste, que já garantiu, Carline, 46 mil ingressos. 46 mil ingressos? Mas ainda há bilhetes disponíveis para os setores vermelho superior, laranja superior e roxo superior. Quanto é que custa para assistir um jogão desse? No laranja superior é baratinho, R$80. Baratinho para você, né, que é apresentador famoso, né? No vermelho superior é R$100. O Gão paga isso tudo para assistir? O Gão vai de tribuna de imprensa. Né? Ele vai de graça. É credenciado pela Vai de graça. O roxo superior é um pouquinho mais salgado, né? R$150. Deus me livre, não tem isso não. Me diz uma coisa, eu estou vendo essas imagens da torcida maravilhosa, eu tenho certeza que os cruzeirenses comparecerão em massa lá hoje, principalmente os cruzeirenses que acompanham o Alterosa Alerta todos os dias aqui com o Stanley Guzmán, porque o Alerta é um programa de todas as torcidas, tal qual o Alterosa Esporte, tal qual a TV Alterosa. Isso. Mas aí eu te pergunto, o Palmeiras não falam que é o melhor time do Brasil? O Palmeiras tem sido o melhor visitante, mais de 60% de rendimento quando ele vai na casa do adversário. É o caso de hoje. Hoje ele está na casa do adversário, o Felipão, né, é um treinador experiente que deu uma mudada no Palmeiras, na verdade, né? O Palmeiras estava meio mais ou menos no Campeonato Brasileiro, está vencendo os jogos e está chegando, inclusive, na liderança. Está sonhando com o título brasileiro também. O Palmeiras está lá em cima. Está lá em cima também. Está no G4, que chama? Está no G4. O Galo e o Cruzeiro também estão no G4. O Galo está no G6 e o Cruzeiro no G7. E o América está no América no G13. Tá ótimo. 13 é Galo, né? Então o América está no G. O América é coelho, cara. Não complica. O América é coelho, está no G coelho. G coelho. Me diz uma coisa, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 1-0. Não, o Cruzeiro ganhou de 1-0. Lá. Está em vantagem. Então hoje, pode se terminar 0-0, acontece o quê? Dá Cruzeiro na final para jogar se com o Corinthians. 1-0 pro Palmeiras. Da pênalti. Aí vai para pênalti? Vai para pênalti. Aí o rei dos pênaltis, Fábio, né, do outro lado, tem a confiança do torcedor cruzeirense. Do outro lado é o Everton, campeão olímpico, campeão pela seleção brasileira. Eu não tenho registro não desse moço, não. O Valdir Pérez eu já ouvi falar, mas esse tal de Valdir Pérez já tem um tempo, né? Já parou de jogar, né? Parou de jogar. Tem mais imagens do Cruzeiro? Tem mais do Cruzeiro treinando aí ou não? O Thiago Neves... O tal do Arrascaeta vai jogar hoje? Esse é o mistério, né? O Thiago Neves, olha só, olha o que ele postou, Carline. Estamos prontos. Ele está aqui junto com o Arrascaeta, a gente vai ver depois nas imagens, olha aí, o Arrascaeta fazendo esse trabalho, né? Então treinou. Treinou, vai jogar. Na tarde passada já estava treinando assim, mas ainda é dúvida, segundo o Mano Menezes. Na linguagem do futebol, Carline, a gente fala que é o migué. Dá uma miguelagem só para enganar o adversário. Para enganar o adversário. Mas o Thiago Neves vai para o jogo. Né? Agora, a galera está falando. A gente tem um povo falando aí. Pode chamar, não? Pode chamar enquanto aumenta o nosso volume aqui. Pode chamar. É porque a galera está confiante. A Alterosa foi às ruas para ouvir o povo. O Cruzeiro já está com a vantagem, mas você confia que o placar vai ser elástico, vai ser um suado, sofrido? Com certeza o Cruzeiro, né, tem a vantagem pelo gol que o Barcos fez lá no Allianz Parque.
Eu estou confiante que o Cruzeiro vai sair com a classificação amanhã e o placar que eu tenho para este jogo é 2-0 Cruzeirão cabuloso. Querendo ou não, o Palmeiras está vindo uma vitória fora de casa aí também e muito embalado, né? 11 jogos aí sem perder fora de casa aí é muito difícil. Mas aí eu confio 100% no Cruzeirão cabuloso. É difícil, mas não impossível. Vai para a final e vai trazer outro caneco consecutivo aí. Vamos ser o time aqui do Brasil com mais Copa do Brasil, vai ser o Cruzeiro. Nós estamos juntos lá, apoiando. Até o fim do jogo nós estaremos lá, empurrando, incentivando o time para sair com essa classificação. Muito bom tá prestigiando o Cruzeiro. Tô sempre na porta aqui, tô sempre no Mineirão, prestigiando sempre quando eu posso. Vamos lá empurrar a torcida lá, empurrar o time para poder trazer esse caneco pra gente, essa classificação que nós tanto deseja aí. O povo tá animado. Tá animadíssimo. Não, muito obrigado. Valeu, prazer Carlinhos. enorme de receber aqui. Prazer é todo meu. Em nome do Stanley, que está em missão secreta. Opa! Será que ele está com o Filipão? Não deve estar. Não. Enquanto acaba a bateria do meu ponto, eu quero dizer para vocês o seguinte. No Alterosa de Alerta de hoje, você vai ver o caso de um homem que matou uma mulher. Isso é todo dia aqui. Mas o que há de mais grave e o que há de pior? Ele riu do crime. Ele riu do crime. Ele cometeu o crime e ainda deu risada, zombou ali da mulher morta e disse que o que ele queria mesmo era ter cortado o pescoço dela. Olha só o motivo para tanta crueldade, gente. Será que existe motivo para tanta crueldade? Daqui a pouco nós vamos acompanhar esse caso. Nós veremos também a cara de pau de outro criminoso. Esse vagabundo, safado, sem vergonha, filho do demônio, que já era para estar com o CPF cancelado, roubou um carro, depois pediu desculpas à vítima. E ainda disse que comprar uma arma é mais fácil do que comprar pão na padaria. E o pior é que ele tem razão, né? Daqui a pouco, cara de pau número 2. Hoje, Alterosa Alerta especial, vagabundo cara de pau. Atenção, bomba, bomba! Um fiscal de transportes coletivos foi atacado com uma bomba aqui em Belo Horizonte. Uma bomba. Um fiscal. Vocês estão imaginando? Ele estava no ponto de ônibus, ali no bairro Gameleira, região oeste, quando um carro parou e uma das pessoas que estava dentro do carro arremessou essa bomba contra o fiscal. Quem tem os detalhes desta história bombástica é a Etel Correia. O homem que teve 3 dedos da mão esquerda dilacerados por um artefato semelhante a um rojão está internado aqui no Hospital João 23, onde aguarda por cirurgia. Leandro Alves dos Santos, de 42 anos, estava em um ponto de ônibus fazendo a fiscalização dos coletivos quando um carro preto passou e de dentro dele alguém atirou o artefato contra o fiscal. Ele teria colocado as mãos no rosto e então teve os dedos dilacerados. O homem contou que acredita que possa ser uma retaliação pelo trabalho que ele exercita. Com a mão esquerda enfaixada, ele contou que a ação do agressor foi muito rápida. Eu só vi o clarão vindo do meu rosto, eu bati a mão, tirando. Botou a mão? É, tirando, né, e cara, jogando pra lá. Aí na hora que eu bati, estourou minha mão. Não sei o certo, porque na hora a gente tá, né, o lugar também era meio escuro, meio ermo, né, um lugar... Lá em frente o Gameleira, ali pra baixo um pouco, o Seref. É. Na hora do ataque, a vítima estava acompanhada por outros 2 fiscais neste ponto de ônibus. Eles pegaram uma camisa, enrolaram a mão da vítima e entraram em um ônibus que seguia para a Avenida Amazonas. Lá, pediram ajuda aos militares que passavam com uma viatura. Foi aí que Leandro foi levado para o hospital. O abrigo de ônibus ficou cheio de respingos de sangue. Hoje, os fiscais que trabalhavam na linha não quiseram falar sobre a violência sofrida pelo colega. Vocês, como fiscais, já foram ameaçados dentro de ônibus, alguma coisa? Ah, não, isso é o tempo todo, né? O tempo todo eles ficam, né, achando ruim, brigando com a gente, xingando. Entendeu? Muitos descem. É difícil, é uma situação complicada, mas
é a atual posição do país, né? Este motorista de coletivo comentou sobre a agressão e os riscos que a categoria corre. A gente convive com essa violência durante o dia a dia nosso, né, de trabalho. A gente pede assim, um pouco mais de segurança, né, para os motoristas. Chegar a jogar um rojão é um absurdo. Aí já é um absurdo, aí já é uma violência contra a pessoa da gente, a gente está ali trabalhando, né, no nosso dia a dia, né, na luta, e aí vem uma pessoa, né, e faz isso, é um absurdo. Ponto de ônibus em BH, você toma tiro, você toma porrada e você toma bomba. Impressionante. Por isso é que eu quero chamar o Stanley, porque o Stanley tem um recadinho importante para vocês. Minerada, grande feirão de imóveis da Copa do Mundo. Tá. A senhora joga bingo? É para responder com sinceridade, não é para mentir. A senhora joga bingo? Esses bingo que tem por aí, que não pode ter, mas tá aberto. A senhora vai ao bingo? Só frequenta bingo? Vai com as amigas? Vai, né? Então, não pode. A senhora sabe que jogo de azar não pode ter no Brasil. Qualquer esquina tem jogo do bicho, né? Bingo também tá assim, tá lotado de bingo. O que aconteceu lá no Grajaú, aqui na zona oeste da capital? 60 pessoas, inclusive algumas amigas da senhora que estavam lá jogando, acabaram na delegacia. Por quê? Porque não pode. Não pode jogar o bingo, não pode manter o bingo. Sobra para quem é o dono e sobra para quem está jogando. Quem é o dono tem que prestar conta para a justiça. E a senhora que vai para o bingo, chega lá na hora do pulão da polícia, vai andar de viaturinha. 60 pessoas foram parar na delegacia depois que esse bingo foi fechado. O bingo funcionava no segundo andar deste imóvel, que fica na região oeste de Belo Horizonte. Quem passa por aqui não imagina que no local funciona um espaço de jogos ilegais. 10 pessoas que, segundo os militares, são os responsáveis pelo estabelecimento e trabalhavam no local, foram encaminhados para a delegacia por contravenção penal. 60 clientes, sendo a maioria idosos que jogavam no momento da operação Game Over, também foram levados para a delegacia. No espaço de aproximadamente 200 metros quadrados, a PM apreendeu cerca de R$16 mil em dinheiro, cartelas de bingo, televisores, computadores e vários materiais usados em jogatinas. É literalmente uma casa de jogos aí, ela está totalmente caracterizada, é bem ampla mesmo, tem aí diversas mesas, cadeiras também estão sendo apreendidas aí, que favorece, facilita aí a prática do jogo de azar. Na hora que a polícia chegou aqui, alguns responsáveis pularam a janela para tentar fugir. Para se ter uma ideia da segurança do local, os militares tiveram que arrombar uma das portas para entrar no estabelecimento. Detalhe, não é a primeira vez que a justiça manda fechar esse bingo. Há um bom tempo essa casa já vem sendo alvo da Polícia Militar no combate aí ao jogo de azar. Com frequência vemos que temos cumprido mandado de busca e apreensão, entretanto a casa ainda funciona. Dona Vilma, que é aposentada, frequenta o bingo há pelo menos 2 anos. A dona Estela também é contra o fechamento do local. Eles ajudam a gente demais, faz caridade aqui dentro, dá almoço aqui dentro, cuida dos velhinhos, cuida das pessoas até da rua. Eles são pessoas boas. As pessoas de idade não têm diversão, essa diversão é a nossa. Agora a gente não está roubando, não está matando, está só divertindo. Eu acho errado, tem que regularizar isso para os velhos. Vocês sabem que eu concordo com essa senhorinha. Em partes, eu concordo com ela. Eu sou favorável à liberação do jogo no Brasil, dentro de uma legislação debatida e discutida em determinados locais. Pode ter bingo? Em que local pode ter bingo? Em que condições? Quem pode frequentar? Pode ter cassino no Brasil? Claro que pode, mas tem que ser legal. Tem que ser discutido no Congresso Nacional, vamos aproveitar e trocar o povo que está lá, tem que ser discutido e legalizado. Cassino gera emprego, gera turismo, gera dinheiro, gera um monte de coisa para um país, se bem administrado e com seriedade, gente. O bingo também. Aí a senhorinha fala, qual o problema dos aposentados virem divertir aqui? O aposentado divertir não tem problema nenhum. É a mesma coisa se a senhora quiser ir cheirar cocaína também, não tem problema nenhum a senhora divertir, cheirar cocaína com os amiguinhos, com os coleguinhas, só que é proibido comprar, vender,
Que nem os maconheiros, ficam o dia inteiro fumando maconha, mas é proibido, ainda é proibido. Bingo não pode, jogo de azar. Vai para a delegacia, vai visitar a delegacia. O número da sorte vai cair só na boca do delegado lá, que ele vai informar o número da sorte da senhora. Então, enquanto não for legalizado, não pode, dona Maria. Não pode, tá bom? Falar, vocês que tem cara para ir no bingo, eu quero contar a história para vocês de um cara de pau safado, desgraçado, sem vergonha. Cara de pau, criminoso, ladrão de carro da pior qualidade. Roubou o carro, ainda pediu desculpas à vítima. E ainda disse em entrevista, disse na delegacia, que hoje comprar uma arma é muito mais fácil do que comprar pão. Duas questões, com certeza né? E com certeza é mais barato, que o dinheiro que ele usa para comprar a arma é roubado, o dinheiro que a gente usa para comprar pão é suado. E como a gente sua para fazer um programa desse? Então, para conseguir ganhar o dinheiro, dinheirinho suado para comprar pão. Bandido não, o dinheiro vem fácil, né? Mas mesmo assim, gente, tem mais desse cara de pau. Esse bandido tinha saído da cadeia tinha uma semana. Viva a justiça brasileira. Agora ele volta para as grades com essa cara de pau que Deus lhe deu e vamos saber até quando ele vai ficar. Porque sempre tem um lá para mandar ele para a rua. Para te proteger não tem ninguém. Mas para botar vagabundo na rua, tá lotado de advogado e de juiz. Maria Emília Duarte, a repórter do Papa, conta tudo. E mais uma vez a história se repete. A noite cai e os ratos saem para assaltarem. Esse veículo Corolla foi tomado de assalto por volta das 8h30 da noite na rua Cedro, no bairro Caiçara. E o fato curioso é que o meliante saiu há somente uma semana do sistema prisional e ele estava portando uma pistola turca de 9mm. Algo de difícil acesso, mas que para ele é mais fácil do que comprar um pão. Vou falar com a senhora, nesse mundo que ilegal, esse trem é mais fácil que comprar pão na padaria, senhor? A minha viatura estava parada ali na Carlos Luz, próximo ao Shopping Del Rey. O veículo passou por nós. Ao abordarmos o veículo, o cidadão abriu a porta do motorista, desembarcou do veículo e deitou ao solo. Na hora que ele desceu do veículo, eu avistei a arma utilizada por ele no roubo, uma pistola turca. Em contato com a vítima, ela disse que dava carona para outra senhora. A hora que chegou no local da residência, a senhora desembarcou do veículo, o autor pareou um carro próximo, 2 autores. Este autor, preso por nós, desembarcou com a arma de fogo em mãos, apontou a arma para a cabeça dela e disse: desce logo, desce logo. Ela rapidamente desceu do veículo, o autor entrou no veículo e evadiu. A vítima do assalto nada sofreu e não quis comentar o fato. Já Renato Pereira da Cruz, de 34 anos, voltará para o sistema prisional, do qual ficou longe apenas uma semana. E para ele, que se diz arrependido, resta apenas o pedido de desculpas. Eu vi que ela é serva de Deus, que ela me pediu a Bíblia dela. E como ela é uma serva de Deus, eu penso para ela orar por mim, pela minha família. Apesar de eu ter feito alguma coisa de errado contra ela, mas que Deus venha restaurar a vida dela e dar em dobro o que eu tentei tirar dela. Safado, vagabundo. Um abraço para Vani, um abraço para Estela Simeonato. Um beijo para vocês que estão acompanhando o alerta. Vagabundo, safado, depois que está na tranca, que Deus restaure a vida, que Deus restaure o senhor na casa do Carvalho, que você vá pro inferno, para 7 palmos, tome que uma bala perdida encontre você. Vagabundo, safado, depois vem usar a Bíblia ainda. O cara cai depois que está na tranca. Eu falei ontem aqui, cara frouxo, depois que cai, dá até dor de barriga, enche as calças, tá entendendo? Vou até, não sei se pode falar um nome nesse horário aqui, mas vagabundo frouxo desse, quando é preso, ele é vítima de desinterior, tá entendendo? Chega, né? Macho pra caramba com a arma. A hora que cai, enche as calças. Enche as calças e tem que sentar na calça suja no chão mesmo da cela. E depois vem com esse papinho de Bíblia, que tem que restaurar a vida da dona, da vítima. Tem que restaurar a bala para te encontrar, a bala perdida para te encontrar, seu safado. Cadê o vagabundo falando aí que é mais fácil comprar arma do que comprar pão? Vou falar com a senhora, nesse mundo que é ilegal, esse trem é mais fácil que comprar pão na padaria, senhora? Também.
E aí, como ele é vagabundo de profissão, ele escolhe o mais fácil, que é comprar arma para assaltar. Porque se ele fosse uma pessoa de bem, ele ia trabalhar para comprar pão. Mas como é vagabundo, profissão desocupado, profissão bandido, profissão tranca, escolhe o mais fácil. Aí, segundo a sua Bíblia, vagabundo, tá entendendo? Que eu vi que você é muito religioso, eu desejo que você encontre logo o Senhor Jesus, tá bom? Porque você é um homem de Deus e tomara que você encontre logo com ele, porque é brincadeira. Eu quero encontrar agora com o Stanley, porque sempre com telefônica. Quem nunca passou perrengue? Né? Quem nunca passou perrengue? Eu tô passando, a minha operadora é a desgraça. Vocês vão lá no Twitter, no meu Twitter, vocês vão ver o nome da operadora. Vocês têm que ficar vivo com essas operadoras, que elas são pilantra. São pilantra. Tá claro que é golpe. Tá claro que é golpe. A hora que elas chegam, elas querem aplicar um golpe. Agora, tem cliente que não aguenta. A gente reclama, liga para a ouvidoria, manda e-mail e gasta telefone. Mas tem gente que fica com a paciência cheia, né? Teve um rapaz que foi numa loja dessas companhias telefônicas lá no litoral de São Paulo. Ele acabou espancando o vendedor. Tem as imagens aí? As imagens, olha aí, mostram um ataque de fúria do homem. Ele parte para cima do atendente. Outros funcionários tentam apartar a briga. Segundo a polícia, o cliente não aceitou o prazo de 5 dias para o encerramento de uma linha telefônica. O vendedor passa bem. Aí você vai falar, o cara tá errado? Não sei, tem que apurar. Porque você liga lá e fica com aquele português ridículo que não existe. Estaremos indo agendando. Aí vai enfia o dicionário na gaveta e vai aprender a estudar português para atender melhor o povo. Vai saber o que esse cara passou aí. O cara perder a paciência para espancar um vendedor. Esse vendedor aí também deve ser uma, né? Deve ser uma... Não vou nem falar o nome do animal para não ofender, que senão depois eu vou falar que eu sou animalfóbico, né? Hoje agora é moda, hoje é só mimimi, ninguém mais quer fazer nada. A lei que torna crime a importunação sexual foi sancionada pelo presidente em exercício da República Federativa do Brasil. O projeto já havia sido aprovado em agosto pelo Senado, quando a Lei Maria da Penha completou 12 anos. Mais uma conquista para as mulheres. Eu acho bom que continue tendo mais e mais leis, né, com penas mais severas. O assédio não acontece só dentro de casa ou em loja, mas também nos transportes públicos. A importunação sexual é a prática do ato libidinoso na presença de alguém sem que esta pessoa tenha dado consentimento. Agora, com a lei sancionada, esses atos são considerados crimes, sujeitos a cumprimento de pena de 1 a 5 anos. Em 2016, em Juiz de Fora, a Polícia Civil resolveu deixar em liberdade um homem acusado de abusar sexualmente de mulheres dentro do ônibus. Por que não pedimos a prisão? Porque os investigadores estiveram no local, a paisana, depois que ele já foi chamado, que ele ficou sabendo, não houve mais essa situação. E imaginemos que ele não volte a cometer o mesmo delito. Em 2017, em Belo Horizonte, um homem chegou a ejacular em uma mulher dentro do ônibus. Foi quando eu senti alguma coisa encostando em mim, né? E aí eu percebi, virei para ele e perguntei o que ele estava fazendo. E ele falou que nada e pediu desculpas. Mas a partir de agora, a situação deve mudar. Para algumas mulheres, a lei sancionada é uma vitória, mas que demorou a acontecer. Já era para ter acontecido isso há muito mais tempo. Eu não sei o que eles estão fazendo lá que não fizeram isso há mais tempo. A lei prevê ainda um aumento de pena para estupro coletivo, vingança pornográfica e divulgação de vídeos, fotos, cenas de sexo, nudez, pornografia e cenas de estupro. A lei ainda aumenta a pena em 2/3 se o crime for praticado por pessoas que tiveram alguma relação com a vítima. Com isso, vai diminuir cada vez mais pelos direitos que elas vão ter em recorrer oficialmente, né, com essa lei sancionada. Imagem horrorosa que vem do Rio de Janeiro, onde tiroteio já é rotina. Uma criança assistindo ao tiroteio. Nesta terça-feira, a polícia realizou uma operação contra o tráfico de drogas na região. Enquanto o confronto acontecia, um cinegrafista amador fez este vídeo. A imagem é forte.
mostra uma criança assistindo a tudo pela janela. Ela protege os ouvidos do som dos tiros e acompanha a movimentação policial. Não houve registro de presos ou feridos na ação. Eu tenho vergonha de mostrar essa imagem para vocês, sabe por quê? Porque assim há mais de 30, 40 anos no Rio de Janeiro ninguém faz nada. É porque hoje tem celular e as pessoas gravam. As crianças do Rio de Janeiro já sofrem há muitos anos. Pode repetir a imagem, é desesperador isso. Eu trabalhei como repórter no Rio de Janeiro na década de 80 e década de 90. Subi desse morro, era tiroteio toda hora. A gente entrava com a polícia e eram crianças nas ruas o tempo inteiro, sofrendo. E aí depois, infelizmente, uma criança morre de bala perdida, vem aquele bando de mimizento dos direitos humanos e fala que é a PM que matou. Bandido nunca dá tiro para os direitos humanos, vocês já repararam? Olha que imagem estarrecedora. Uma criança dentro da sua própria casa assistindo um bang-bang real. Os vagabundos que moram na rua dela enfrentando as autoridades policiais. Direitos humanos, leva para casa. Quer vagabundo, leva para casa. Pensa no intervalo quantos bandidos você quer levar. Eu volto já. Olá, boa tarde para você, boa tarde para toda Minas Gerais. Sou o Carline, sigo com o Alterosa Alerta enquanto Stanley Guzmán está em missão especial. Missão especial estão os candidatos que estão querendo ganhar o seu voto nesta reta final. Menos de 2 semanas. Na outra semana, domingo, já é o tal do primeiro turno das eleições. E as zonas já estão prontas, porque na eleição tem zona, né? Zona eleitoral que você vai votar e na zona tem a urna e as urnas já estão todas lacradas, preparadas. Agora, vocês repararam que politicada toda ficou com medo, né, depois da Lava Jato, né? Então agora eles não estão gastando dinheiro com propaganda na rua. Parece que as cidades estão mais limpas, porque antes, 10 dias da eleição, você não conseguia nem andar na rua. Você escorregava naquele santinho, era pendurado no poste, era propaganda de política, era bandeira na sua cara. Era o tempo inteiro aquela zona e aquele lixão dos políticos. Por enquanto, até este momento, só estamos com o lixo do político mesmo, não o lixo da propaganda. Eu espero que na próxima semana, antes da eleição do domingo, não vire aquele inferno e eles não comecem a descarregar aquela lixaiada na rua. Vamos ver como é que está a rua e vamos ver, dar uma geral nas urnas? Vamos ver? Em todo o estado, cerca de 47 mil urnas vão ser utilizadas no primeiro turno das eleições. Na capital, vão ser 4.864. Nesse ano, 731 cidades de Minas Gerais terão urnas com identificação biométrica. A gente vai inserir nas urnas agora os dados dos eleitores e os dados dos candidatos. A gente faz um autoteste para ver se não tem nenhum problema físico na urna e depois a gente lacra essa urna. Um avanço nestas eleições é ruas mais limpas. Reflexo da reforma eleitoral que proibiu o uso de cavaletes, faixas, placas ou qualquer tipo de propaganda semelhante nas vias públicas. Nas eleições de 2014, o TRE de Minas Gerais recolheu mais de 164 toneladas de material de campanha eleitoral que poluíram as ruas de Belo Horizonte. Depois da reforma eleitoral aprovada no Congresso Nacional em 2015, esse número caiu quase 70%. Nas eleições de 2016, foram recolhidas pouco mais de 53 toneladas. E a expectativa para as eleições deste ano é que este número caia ainda mais. Nas ruas, as opiniões se dividem. Eu não vejo que está muito mais limpo, não, porque sempre a Praça 7 eles enchem de barraca. Por enquanto, acho que sim, mas quando vai chegando na véspera é que começa a soltar esse monte de lixo. Segundo este cientista político, essa redução na propaganda eleitoral tem ligação direta com os valores disponíveis de cada partido. A reforma eleitoral de 2015 e 2017, elas em conjunto tiveram o papel de poder reduzir o prazo de campanha. Mas é importante dizer de que além da redução, também houve uma redução do teto. Hoje,
todos os políticos candidatos, desde presidente da República até, no caso, deputado estadual nessas eleições, eles têm um teto de gastos. O problema é de que isso gerou também um distanciamento. As campanhas ficaram muito distantes, nós não vemos mais nas ruas aquelas pessoas contratadas, os papéis também não estão sendo distribuídos nas ruas, nas esquinas, e o debate está muito mais centrado na internet, que é um lugar não só de informação, mas também de desinformação. Mas quem circula pela capital aprova essa redução nos materiais de campanha. Eu acredito que diminuiu um pouco, né? Por causa das redes sociais, das mídias sociais. Eu acho que isso é um ponto a favor da sustentabilidade, né? E da qualidade de vida das pessoas que transitam no centro. As pessoas não leem papel mais, na verdade. Então eu acho que qualquer propaganda que seja feita por qualquer ferramenta digital é mais eficiente do que o papel, não é? E a cidade deixou de ser suja, então foi muito bacana isso. Dias das eleições em que votaremos para deputado estadual, federal, senador e presidente da República. Mas você sabe exatamente a função deles? Para tirar essas dúvidas, eu estou aqui na FAMIG. Vou entrar aqui na biblioteca da FAMIG para a gente conversar com o professor Rafael, especialista em Direito Administrativo, para a gente responder esses questionamentos de todos os eleitores. Professor Rafael, dia 7 de outubro, eleições estão aí na porta. Mas qual que é o papel de cada um das pessoas que a gente vai votar? Bem, olá a todos. É muito importante destacarmos que o Brasil adotou o chamado Sistema de República Federativa. E nela eu tenho o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No Estado, da mesma forma, no município, só Executivo e Legislativo, não tem Judiciário Municipal. O chefe do Executivo Federal é o presidente da República. E a ele incumbe como responsabilidade prevista na Constituição algumas tarefas importantes, como nomeação de ministros, como, por exemplo, expedição de decretos ou mesmo iniciativa para a propositura de leis. Temos também no Legislativo Federal um sistema bicameral, onde eu tenho a Câmara dos Deputados, representantes do povo, e eu tenho os senadores, que são representantes do Estado. Câmara dos Deputados mais Senado Federal formam o que é chamado de Congresso Nacional. E nós temos competências repartidas entre esses três. Por exemplo, compete ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República. Ao Senado Federal compete, por exemplo, a sabatina dos ministros indicados pelo presidente da República. São órgãos de extrema relevância. De quem que é a competência de fazer asfalto, esgoto, como que é? Vamos lá. Asfalto, esgoto, essas questões de interesse local, em regra nós estamos falando de incompetência do município. Nada impede que tenhamos emendas parlamentares que atendam a esses pleitos, porém a regra, estamos falando de competência municipal, que estou falando de interesse local. Por que existe a diferença de número de senadores para deputados? Vamos lá, os senadores, eles vão como representantes dos estados. Então, para que os estados tenham uma espécie de simetria na defesa de seus interesses, cada estado envia para o Congresso Nacional 3 senadores. Daí chegamos ao número de 81, 3 vezes 27 estados. Já a Câmara dos Deputados representam o povo. E por terem essa nomenclatura de representantes do povo, manda-se a partir do número de eleitores. Então, terei até no máximo de 70 deputados por cada estado, representados como deputados federais, mas não como representantes do estado, mas do povo daquele estado. Muito obrigado, Maria Emília. Agora, um homem matou uma mulher e riu do crime. É muita gente protegendo o vagabundo. E pior, disse que teria cortado o pescoço dela. O caso foi lá em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. E o motivo para tanta crueldade, gente, é que a vítima tinha roubado a bicicleta dele. O jovem de 20 anos riu do crime e disse que ele queria ter cortado a cabeça da vítima, mas que não deu tempo. Deu uma idade, chamei o psicopata ali, porque a menina é psicopata, nós ia cortar o pescoço dela, Toninho, isso é maldade. Então, mas e como é que vocês levaram ela pra lá? Não, ela já tava lá, ela morava lá, entendeu? Ela contou pra nós saiu pesquisando, nós não é bobo, nós saiu pesquisando. Então você sabia que ela morava lá, que ela estava lá? No mesmo dia nós ficou sabendo, nós pesquisou, foi em tudo, saiu pesquisando, foi noiado, dando pedra pra noiado, dando foi tudo, só pra descobrir, entendeu? O corpo da mulher, identificada como Amanda Silva Abreu, que não teve a idade divulgada, foi encontrada em uma casa abandonada nessa terça-feira. Ela havia sido morta horas antes e os vizinhos acionaram a polícia militar. Conhecia não, só conheci de uma hora pra outra, tava na lagoa fumando de lei, né? De lei, fumando de quebrada, não atrapalha ninguém, tô fumando aqui o dinheiro. De repente aí veio, toma o dinheiro da minha mão, tava no banco.
e pegou e veio pagar de louca, me ameaçando e tudo mais. Aí. Eu peguei e falei com ela, e aí, você vai me entregar minha bicicleta ou não vai? Ela falou, não, vou entregar não. Eu falei, então demorou, mas tá, então é bem então. O suspeito contou com a ajuda da namorada dele, de 21 anos, e de um adolescente de 16 anos. Após ser preso, o suspeito deu entrevista aos jornais locais e disse não estar arrependido do crime. Aí domingo foi na casa esperar mostrar, chegou lá, tava um pouco molhado lá, fazendo suas partes íntimas lá, trepando, não sei o que. O cara, nós já avisou ele, nós falou, se você ficar aí, você vai de preso também, doidão. O cara pegou e já ficou... Vazou. Ele vazou também. Aí ficou só ela. Ficou só ela, eu poderia ir, irmão, como é que vai fazer a bike? E ela demorou, o que você ia fazer? Eu falei, então demorou, pau no gato, aí foi por tudo. Depois duas, sabe? Eu queria pagar mais, eu queria cortar o pescoço dela, a cabeça dela, entendeu? Só que não deu, eu outro psicopata lá, que não é cria não, você também, então, nossa, não, porque nós não é fechada com ninguém, né? Fechada é só com Deus, entendeu? Mas tipo assim, é fechadão comigo, me ajudou aí na correria aí, não deixa falar não. Ele é fechado com Deus. Não é com o demônio, não. Ele falou que é fechado com Deus. Agora eu pergunto para a senhora e para o senhor. Cadeia resolve para esse cara? Esse cara não merece uma pena um pouquinho mais carinhosa? Não merece ir pro quinto do break. Vou pro intervalo, mas só vou falar bobagem. Vocês de Minas Gerais que estiveram conosco nesta edição do Alterosa Alerta. Muito obrigado pelo carinho e até qualquer momento. Amanhã